tema A Necessidade da Prece é recorrente, é necessário, é como nós sempre dizemos, é fundamental para a nossa existência como seres espirituais, imortais, numa trajetória infinita de progresso e de luz. É assim que nós estamos. Nós somos exatamente isso. Espíritos imortais, numa trajetória de progresso, de evolução espiritual, de caráter infinito. Muitos são os instrumentos que nós podemos utilizar para vivermos bem, para sermos felizes na medida do possível. Utilizando a oportunidade que Deus nos concedeu da vida. Nós, num determinado momento, fomos criados. Falamos isso da outra vez, faz um mês mais ou menos. Nós fomos criados num determinado tempo e espaço. Não sabemos quando, mas o Evangelho nos diz claramente que o vento sopra. Ninguém sabe de onde ele vem, ninguém sabe para onde ele vai. Assim somos nós. Mas nós temos, como peregrinos e caminheiros com Jesus, nós temos uma meta, nós temos um objetivo. Não somos andarilhos, não estamos perdidos, porque o próprio Jesus afirmava e continua afirmando: nenhuma das suas ovelhas se perderá. Nenhuma. Por mais rebelde que seja, nenhuma das ovelhas do Cristo se perderá. E são bilhões de ovelhas. Somos, neste rebanho do Cristo, bilhões de ovelhas. Nós podemos iniciar dizendo que temos duas notícias, digamos assim. Uma notícia muito boa. Uma outra, nem tanto, mas que se torna boa. Como é que pode ser isso? Quando a nossa querida irmã falou daqueles que tramitam na erraticidade, fora do corpo físico, e muitos na matéria, sofrendo dores e decepções, resgatando os seus débitos de um passado sombrio, ela fala a maior das verdades. O mundo vive e habita, como Jesus dizia, no maligno. É sempre importante lembrarmos isso. É impossível a felicidade plena enquanto houver um espírito que seja encarnado, passando por dificuldades tremendas. E as dificuldades que o mundo passa são muitas. E que muitas vezes nós imaginamos como podemos ajudar, o que podemos fazer. Há uma guerra do outro lado do mundo. Existem conflitos armados em muitas partes do planeta. Existem conflitos religiosos em muitos cantos inimagináveis. E notícias que não chegam para nós por questões de intolerância religiosa ou mesmo de interesses políticos. A fome assola o mundo. Nós trouxemos dados importantes na última exposição. Nós deveríamos atingir 1 milhão de famintos no mundo, de pessoas que têm dificuldade de alimentação, desconforto de toda a ordem. Como imaginar que alguém, numa situação dessa, possa
buscar numa prece da sua religiosidade o atendimento a uma aflição, a uma angústia. Nós não podemos nos alienar do que está acontecendo no planeta. Precisamos saber o que se passa. Se não devemos ou podemos perceber e até mesmo sentir as dores do mundo, nós comentamos isso também da última vez, podemos e devemos nos envolver através do conhecimento dessas dores, porque elas são muitas, diversas, de várias formas, que aplacam famílias, comunidades, cidades e países. E o que fazer para colaborar, para ajudar? Se estão mais próximos, amar um próximo mais próximo é mais fácil. Mas em situações de distância, nem mesmo o nosso exemplo, que nós usamos muitas vezes para nos aproximar e levar, através da gentileza, através da solidariedade aos irmãos que convivem conosco, algum tipo de alento, de amparo material, espiritual, moral. Para esses irmãos, nos resta a ferramenta que é a mais importante de todas, que é a prece, a oração. Quando eu falei sobre duas notícias, a primeira, que é a melhor de todas, é que a prece, como está no Livro dos Espíritos, que eu até comentei da última vez, é um dos livros que deve ficar como um livro de consulta de cabeceira. E o Evangelho como fonte de busca da fé, da esperança, porque além da coletânea de preces, cada capítulo é uma prece. Iniciando pelo primeiro capítulo, quando Jesus afirmava: não vim destruir as leis, ou o meu reino não é deste mundo, ou há muitas moradas na casa do meu Pai, ou mesmo ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bem-aventurados os aflitos, o Consolador. O Consolador é o menor dos capítulos do Evangelho e é um dos mais eletrizantes do ponto de vista da fé. Tem 4 mensagens do Espírito de Verdade que são fabulosas. Já o capítulo anterior, Bem-aventurados os aflitos, é o mais longo, por uma razão muito simples. Vivemos num mundo de provas e expiações, e as aflições, as angústias, os desequilíbrios do ponto de vista sentimental, psicológico, abalam o mundo inteiro. E voltamos a dizer, a ótima notícia é que a prece, sobre a qual Santo Agostinho afirmava: a prece é o orvalho que refrigera o calor excessivo das paixões. Olha que coisa linda. Eu adoro essa frase. Ela é filha primogênita da fé. Ou seja, quem tem fé ora, quem tem fé faz preces.
E as preces de quem tem fé são muito profundas, independente das palavras que sejam mencionadas. No Livro dos Espíritos, justamente no capítulo que trata da lei de adoração, vai nos dizer que a prece, além de agradar a Deus e ser um ato de adoração mais significativo, e que nós talvez estejamos um pouco distantes, ela transforma o ser. Ela ameniza o calor excessivo das paixões. Paixões que são essas sensações que ainda não se transformaram em sentimentos, que ainda não são sentimentos profundos em nós, e que são reações do organismo físico impactando em nós espíritos através dos sentidos, da visão, da audição, do paladar, do tato e do olfato. E nós nos impregnamos dessas situações, na maioria das vezes, que envenenam o nosso espírito. Nas notícias, nas superstições, nos acontecimentos familiares, no comportamento do ser humano, descendo aos níveis mais baixos da sua consciência e agindo de maneira torpe, cruel, como nós podemos dizer, com requintes de maldade. É o que nós vemos no dia a dia. E nós estamos orando para que essa situação melhore. O mundo cristão, o mundo religioso ora. Há uma carência muito grande da prece. E o Livro dos Espíritos vai nos dizer também que a prece que fazemos em conjunto, ela tem uma força descomunal. Esta é a ótima notícia. A outra que não é muito boa, mas que torna-se boa, é que todos nós aqui presentes, todos nós, sem nenhuma exceção, me perdoem, mas é uma realidade. Todos nós somos diariamente obsediados por irmãos fora do corpo físico, recebendo energias, cargas energéticas que nós interpretamos, a doutrina interpreta como miasmas deletérios em pensamentos, porque o espírito, nós nos comunicamos pelo pensamento, eles se comunicam conosco pelo pensamento. Paulo de Tarso já dizia, nós estamos envolvidos em uma nuvem de testemunhas, uma multidão de testemunhas. E eles estão conosco diariamente. Há quem diga, mas essa é uma péssima notícia. Pois eu direi aos irmãos que essa é uma boa notícia também. E não estou sendo sarcástico, nem irônico, porque graças a estes irmãos também somos colocados a provas, passamos algumas vezes por expiações, e a diferença é, a prova você já está pronto para passar por ela. A gente escuta muito essas palavras, provas e expiações. A prova é aquela, você está na escola e o teu professor diz, de repente,
prova surpresa. Quem já passou por isso sabe. É um professor de matemática, tem alguém ali de óculos que deve estar sabendo muito bem o que eu estou falando, deve ser bem inteligente, este jovem. E o professor diz: teremos hoje uma prova surpresa. E todo mundo fica nervoso, porque, meu Deus, o que é que vem pela frente? O que ele vai passar? Será que é raiz quadrada? Será que é... Enfim, aquelas provas bem complicadas. Nós, na vida, passamos por provas surpresas diariamente. E se estivermos preparados, passamos por ela. Tirando 7, 8, 9, alguns tiram 10. A grande maioria de nós não. Nós tiramos 8, 7, mas passamos. Uma imensa maioria, e nós podemos dizer que no universo de 8 bilhões de seres encarnados, alguns bilhões não passam nessas provas. São esses irmãos que estão no planeta, na sua última oportunidade. A expiação, por outro lado, é um sofrimento que você precisa passar. É um momento de resgate compulsório. Esse nem o professor avisa. Acontece e você precisa passar, e é extremamente pesado. A prova você sente a possibilidade de contornar, a expiação você desfalece. E se não houver fé, esperança e prece, muitos atravessam o processo do suicídio, da depressão profunda e de outras enfermidades de ordem psicofísica violentíssimas, que não retornam mais à sua sanidade mental. Mas nós, essa é a boa notícia, que aqui nos encontramos, e alguns dos semblantes são, eu observo, são de irmãos que frequentam a casa, e por via de consequência, visitando a casa, tem este alimento espiritual, devem na sua vida particular se comportar dentro dos ensinamentos do Cristo, mesmo tirando às vezes notas não muito boas nas provas da vida, como acontece também comigo, mas que vencem obstáculos. Portanto, esses irmãos, como diz o Evangelho, eles mais não fazem, os seres desencarnados, mais não fazem do que se aproveitar dos nossos pendores viciosos, das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, vamos dizer assim. Quer seja eu mais egoísta, mesquinho, avarento, orgulhoso, altivo, soberbo, intolerante, impaciente. São muitas as imperfeições que nós podemos nos identificar no dia a dia, em graus diversos. Mas nós estamos, e eu gosto sempre de afirmar essa frase que está no Evangelho, hoje nós procuramos o Cristo, que vemos em Jesus o nosso modelo e guia, embora ainda não estamos seguindo este modelo e guia nos 100% do Evangelho, nós estamos hoje muito melhores do que éramos há 100 anos atrás, por ocasião da nossa última encarnação, porque ela existiu e existirão outras, e tivemos muitas para trás, teremos outras para frente. E é fácil de
de se acreditar neste processo, porque felizmente hoje nós temos, através da doutrina espírita, exemplos, temos provas, temos ensinamentos, temos fontes de informação fidedignas, além da lógica, da consciência, do raciocínio pela fé, de que não pode ser diferente disso. Quem tem a oportunidade de passar no processo de uma carta psicografada por Orlando Noronha, por Maíra Rocha, quem tem a oportunidade de ter acesso à obra de Chico Xavier, de Divaldo Franco, os nossos antepassados vivem, devemos orar por eles também, orar muito por eles, em agradecimento a eles, independente do que tenha acontecido. As nossas relações com os nossos antepassados, elas precisam ser revisitadas através da prece. O Evangelho, como livro de cabeceira, aquele que você precisa acessar, não por obrigação, talvez por necessidade, outros no nível de oportunidade, e aqueles que estão mais envolvidos com a questão da religiosidade, por verdadeira bênção, antes de dormir, logo ao acordar. Existe um capítulo no Evangelho, que é o penúltimo capítulo, antes da coletânea de preces, em que, se você não sabe o que pode orar, aqui tem uma relação de preces magníficas que auxiliam a entrarmos em sintonia com o plano espiritual. Como lei, a comunicabilidade entre os planos, ela acontece. É um exercício, como qualquer outro. Você precisa exercitar e, pela repetição, naturalmente, essas sensações se transformam em sentimentos e você percebe que está, de fato, em sintonia com o plano espiritual, porque você se emociona, você se vê refletindo sobre coisas que não são exatamente do teu pensamento, você se percebe, muitas vezes, em lágrimas, num momento de aflição muito forte, você percebe lágrimas e elas refrigeram o calor excessivo das nossas paixões, das nossas aflições, das nossas angústias. Justamente por isso, neste Evangelho, trata da oração dominical. Uma vez nós falamos sobre a oração dominical e até nos estendemos muito, ficou uma coisa muito emocionante para mim na época. Porque o Cristo Jesus, neste contato frequente com Deus, porque Jesus confabula com o Pai diariamente, o médium de Deus, que é Jesus, em conversa com os seus apóstolos, e um deles pergunta: Mestre, como fazer para ter contato com o Pai? Ou seja, com esse Deus que você tanto nos fala. Embora, como hebreus, tivessem uma cultura ao longo dos séculos da unicidade
deste Deus, este Deus que nós devemos amar, não tinha essa penetração de entendimento naquelas civilizações tão rudes. Ainda se adoravam deuses. Haviam ainda dezenas, se não centenas de seitas diferenciadas que ainda inclusive faziam sacrifícios aos ditos deuses. Então, quando Jesus afirma que retornaria ao Pai, ao meu Pai, ele diz, e vosso Pai, era justamente dizer que retorno ao Pai que eu já conheço, ao meu Pai, que é o vosso Pai, mas o vosso Pai como você conhece. Não conheces o Pai como eu conheço. Por isso ele afirmava, eu e o Pai somos um. E ele volta-se então para Mateus, isso está no Evangelho de Mateus, e diz, quando quiserdes parar com o Pai, dizei, Pai nosso, que estás nos céus. Por isso que esta prece, ela é tão formidável, e ela tem palavras e frases que são como um verdadeiro mantra, mas elas precisam ser repetidas e comentadas com muita singeleza, com muito foco, para se compreender o verdadeiro sentido. Quando Jesus, no primeiro capítulo, afirma que não veio destruir as leis, mas cumpri-las, e melhor dizendo, fazê-las compreensíveis, a prece tem esta mesma finalidade, tornar compreensível o que Jesus nos ensinou. E a obra mais bela, além das parábolas belíssimas e de todo o amor que ele nos ensinou, a oração dominical representa o que há de mais conciso, que tem mais conteúdo e que precisa ser visitado diariamente por cada um de nós. Por isso que a prece torna-se uma necessidade, não mais uma obrigação. É uma atividade útil, é um trabalho. Orar por alguém é um gesto de caridade. Adorar a Deus significa reconhecer que Deus, como Criador de todo o universo, o ser que gerou cada um de nós como espíritos, merece a nossa reverência. Daí, quando ele diz, santificado seja o teu nome, é porque a espiritualidade, inclusive, nos reforça, cremos em vós, Senhor, pois tudo revela o vosso poder, a vossa bondade, a harmonia do universo. É uma perfeição na grandeza, no micro e no macro, no átomo, num elétron e numa galáxia distante a bilhões de anos-luz da Terra. É impressionante. E não crer em Deus é não ter olhos de ver. O Evangelho nos ensina isso. Quando fala da vontade e do reino, é uma conexão que Jesus nos pede, que tenhamos com o Pai, respeitando as leis. Venha o teu reino em nós. É um reino interno, é um reino subjetivo, como cada um de nós, nas nossas fases distintas de entendimento moral e espiritual, porque é assim, somos seres distintos. Dois irmãos gêmeos não são iguais. Há uma molécula de DNA que diz quem é quem. É incrível isso. Eles são idênticos, como chamavam antigamente, univitelinos. Não tem motivo. Mesma placenta, mesma
formação. Eles são distintos, são espíritos encarnados distintos. Podem ser até desafetos, como acontece. Isso é Deus agindo. Então, não ver a beleza da criação de Deus é uma cegueira, é não ter olhos de ver. O reino de Deus em nós, ele é um trabalho contínuo, que a prece nos auxilia diariamente. É uma repetição sem ser enfadonha, sem ser cansativa. Experimentem. No capítulo Pedi e Obtereis, que é esse penúltimo capítulo, é um capítulo mais extenso, é um capítulo técnico. Ele fala da prece, o instrumento e como ela funciona. Eu não vou nem falar agora para vocês, para que fiquem na expectativa e busquem o Evangelho, capítulo 27, se não me engano. Tem o Buscar e Achareis e tem o capítulo Pedi e Obtereis, que é o 27, exatamente. E lá diz como funciona a prece, como ela age, do ponto de vista, inclusive, científico, magnético. Olha que coisa impressionante. Mas tem que ter sentimento, tem que ter amor. Você tem que, antes da prece, se reconciliar com o seu desafeto. Jesus afirmava isso. E se reconciliar como? Se ele já faleceu, ou se ele está distante, ou se você não tem mais contato, não sabe nem onde ele anda. É a prece. A prece você perdoa sinceramente, esquece as ofensas. Essa é a vontade de Deus. A submissão que Deus nos pede não é a submissão da criatura somente com o Criador. É a submissão do ser filho de Deus com o seu Pai. É um gesto de adoração. Agrada muito a Deus. E nesse processo, nós nos equilibramos. Sabemos que Ele é a fonte de toda a sabedoria. Que sem Deus nada somos, nada seríamos. O pão de cada dia. Nesse tópico, nós lembramos logo do alimento. De fato. O alimento material é fundamental e ele é fruto do nosso trabalho. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas que são necessárias à vida. Necessárias à vida. Necessárias à vida. Não supérfluo. Porque quando buscamos o supérfluo, nós saímos de um ponto de equilíbrio e nos perdemos. Começamos a voltar novamente para as sensações, para o que não é interessante, e perdemos o foco. O pão espiritual ele é fundamental. Jesus falava do pão do céu. Mas como ter acesso a esse pão espiritual? A prece, a prática religiosa. Nós viemos aqui em busca de equilíbrio. Saímos daqui mais equilibrados. E se as palavras que aqui forem ditas, os estímulos que a espiritualidade está nos dando, surtirem algum efeito, busquemos esta noite a prece e possamos assumir com Jesus, porque Ele está tão próximo de nós, mas tão próximo, Ele quase esbarra em nós. E esses seres que se aproveitam das nossas picuinhas, eles naturalmente, pela prece, também se afastam e são atendidos. É um gesto de caridade para com eles também. Então, o alimento fundamental é o alimento moral e espiritual. É esse que devemos buscar. No trecho mais importante, se podemos dizer assim, pelo menos para mim, talvez para os irmãos também, do perdão. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, nossas dívidas, as nossas faltas,
Releva, Senhor. Releva, Pai, os nossos deslizes. Todas as vezes que reincidimos em erros de um passado tenebroso, onde agimos de maneira tão inconsequente. Não lembramos, mas foi assim. Isso aconteceu. Não estamos aqui passando por essas aflições gratuitamente. Há uma razão para qualquer sofrimento. Para aquela prova surpresa, para aquela expiação, há uma razão. Deus dá-me paciência. Dá-me a oportunidade de exercitar a paciência. Porque a paciência está em mim. Ela é, como eu disse da última vez, porque creio que é assim, ela é uma semente, ela é uma virtude divina em nós. Ela está em nós. Fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Então, na nossa essência, no nosso DNA espiritual, existem sementes, como já comentei, dessas virtudes. Exercitar a tolerância, exercitar o altruísmo, exercitar o perdão. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Esse é o pensamento. Quem te maltrata, quem te humilha, quem te desdenha, se alguém de alguma forma, até dentro do próprio lar, te faz sofrer, te menospreza, é ingrato. E como tem isso? No seio da família, um grande amigo, ou um estranho, perdoa, esquece, busca esquecer. Porque estes irmãos estão nos colocando à prova. E se a prova é dura e se torna uma expiação, há um sacrifício ainda maior. Devemos lembrar de quem? Quem mais do que Jesus passou por um sacrifício tão imenso para nos trazer a mensagem da imortalidade da alma e do progresso moral através das vicissitudes, dos obstáculos e das dificuldades. Não nos deixes cair em tentações. Ora, as tentações, elas existem. As tentações nada mais são do que o nosso desejo de acesso àquilo que não nos convém. Paulo afirmava com grande propriedade: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Saibamos separar o joio do trigo. Aquilo que me arrasta é um arrastamento realmente, porque esses irmãozinhos obsessores estão nos puxando para um processo de traição de uma amizade, de um relacionamento, traição inclusive contra nós mesmos, contra a nossa saúde, nos levando a vícios, nos levando a quedas, e elas se tornam cada vez mais dolorosas à medida que nós vamos desenvolvendo o entendimento de que o certo é ser bom. Como é bom ser bom. Como é bom fazer o bem. E aí quando você cai novamente, aquela dor é muito mais profunda, porque você se cobra e diz: meu Deus, como pude novamente cair no mesmo erro, a mesma cova, o mesmo buraco. Eu vi o buraco e caí no mesmo buraco. O Evangelho nos lembra: dá-nos, Senhor, forças para afastar de nós as influências de espíritos que tentam nos desviar do caminho do bem. Isso está na prece. Está na prece estendida do Pai Nosso. 10 minutos. Em 10 minutos você faz essa prece. E é como um alimento. É como não, é um alimento da alma. Você vai se tornando cada vez mais forte do ponto de vista espiritual. Nós precisamos fazer essa experiência. Conclamar as pessoas a fazer essa experiência. Esses irmãos que se aproximam e tentam nos desviar,
eles estão, como eu disse, se aproveitando das nossas falhas. Uma vez eu disse isso aqui, e está no Evangelho. Um animal solto no pasto. É isso que somos? Um animal abandonado no pasto, com uma ferida na pata, as moscas não se aproximam, não criam ali um ambiente para desenvolver um processo de enfermidade. O que precisa ser feito? Afastar as moscas, limpar a região, fazer uma higiene. Fazemos higiene do nosso organismo físico diariamente. Por que não fazer uma higiene mental e espiritual diariamente também? É comprovado. A prece, filha da fé, remove montanhas, remove ansiedades, angústias, aflições. A prece age no organismo, mobilizando o nosso centro de atividade espiritual, estimulando cada órgão na geração de enzimas e de substâncias fundamentais para o nosso organismo. Sabe quem diz isso? A ciência. Olha que legal. A ciência apoiando a religião. Então, meus irmãos, estes que nos buscam obsediar são irmãos como nós. Somos entre nós. Fazem parte de uma única humanidade. De bilhões e bilhões de espíritos. Ansiosos, muitos para retornar e ter alguma oportunidade. E nós que temos a oportunidade, como estamos usando? Como estamos usando essa oportunidade? Nos faltam quantos anos? Para mim, talvez 20. Um jovem ali de óculos, desejo pelo menos mais uns 90 anos, com lucidez, que você faça muito por esse Brasil, porque esse Brasil vai estar na mão de vocês. Daqui a 20, 30 anos. Vai estar na mão dos jovens. Nós temos que trabalhar os jovens. Eles estão orando, eles estão rezando, eles estão se reunindo de alguma forma para trabalhar esse lado espiritual. Feliz da família que tem momentos de religiosidade com os seus filhos. Independente da religião, seja cristão ou não, a prece, ela é fundamental. E eu, neste último mês de agosto, dizem que agosto é um mês de desgosto, se não fosse a prece, eu teria passado momentos muito mais difíceis. Passei por provas, mas não entrei no processo da expiação. Graças a Deus. Porque, como dizia Pedro, para encerrar, apóstolo Pedro, o amor, ele elimina, vamos dizer assim, uma multidão de pecados, de dores e de sofrimentos. E só podemos encontrar o verdadeiro amor através da prece, da reflexão, deste momento em que nós fechamos no nosso quarto, ou seja, em nós, e oramos a Deus para agradecer, primeiramente, para glorificar e para pedir. A gente pede mesmo, mas pedido necessário. Que Deus nos abençoe, proteja, ilumine. E Jesus está presente, meus irmãos. Fiquem com Deus. E vamos em frente. Antes de nós encerrarmos, agradecer ao